Tenho a dizer que isso que você fala tem pertinência nesse sentido. Será que essas pessoas tomaram a vacina? Essa é a pergunta inicial. E se não tomaram, por que não tomaram? E se é alguma condição de escolha pessoal, né? Ou se por algum motivo houve uma dificuldade de acesso, né? Escolha pessoal, a escolha pessoal não há como a gente intervir. Mas, se houve dificuldade de acesso, isso é algo objetivamente que a gente pode melhorar, né? E eu falava assim, eu pensaria numa manchete diferente. Eu ia falar assim, 24 mil pessoas de Foz do Iguaçu já receberam as 2 doses da vacina, né? Das 86 mil doses aplicadas, 24 mil pessoas usaram 2 doses de vacina, ou de Coronavac ou de AstraZeneca, e 15 dias após a segunda dose, você considera que essas pessoas atingiram a plenitude da sua imunidade, né? E você me diz assim que um paciente, né, efetivamente de 75 anos, que havia tomado as 2 doses, faleceu. Então, nós temos 24 mil histórias de sucesso e Não, doutora Flávia, não, eu concordo 100% com o que a senhora está dizendo, só que a senhora está equivocada na observação. Não, eu entendi, mas eu falo assim, a gente tem que reforçar na cabeça das pessoas exatamente isso. O que nós temos 24 mil histórias de sucesso e um insucesso. Por que esse insucesso pode ter acontecido mesmo uma pessoa vacinada corretamente, com as 2 doses da vacina e passado 15 dias da segunda dose? Daí eu vou explicar. Vacina funciona mais ou menos como se você tivesse um treinador de defesa pessoal. Então o treinador de defesa pessoal, ele não vai lutar para você, ele vai ensinar você a lutar. Então ele te dá exercício, ele te dá treino de forma que se você estiver numa situação de risco, você, pela sua capacidade, você vai conseguir se defender. Com a vacina é a mesma situação. A vacina, ela está ali para treinar o nosso sistema de defesa, para encontrar o coronavírus e se sair da melhor maneira possível. Qual é a situação ideal? A infecção não acontecer. Doutora... Né? A situação não tão ideal, mas boa, que você tenha uma infecção leve. E a outra é que mesmo você tendo uma infecção mais séria, que você não vá a óbito. É isso que a vacina tem o potencial de te propor. Mas existem pessoas, como aquelas que não vão responder ao seu treinador e não vão ser eficazes em se defender. É a mesma história da vacina. Tem gente, e principalmente acima dos 65 anos a gente vê isso, que apesar de vacinadas, isso para qualquer vacina, gente, vacina de gripe, vacina de hepatite, vacina de sarampo, existem pessoas que são não respondedoras. E por isso que a gente insiste, quando você se vacina, você não só está protegendo você está protegendo o outro do teu lado que não tem essa capacidade tão grande de se defender, apesar de vacinado, e você faz um círculo de proteção em volta. Então, por isso que a gente tem que pensar, claro, que a nossa prioridade, devido à escassez de vacinas que a gente tem, é vacinar quem é de maior risco. Claro, porque assim, quem maior risco, maior chance de gravidade e óbito. Mas na sequência nós temos que focar em vacinar toda a nossa população, tá? Para quê? Para justamente fazer daí sim o que a gente chama de imunidade de rebanho, que é proteger em volta. Certo. Entendeu? Doutora Flávia, me permita dizer o seguinte, a senhora está coberta de razão em tudo isso, se a senhora não tivesse partido de uma premissa errada. O que nós queremos é anunciar exatamente o que a senhora... Não, por favor, me ouça. O que nós queremos é anunciar exatamente isso que a senhora está dizendo. O que nós estamos procurando é o seguinte dado, até para dizer para as pessoas, não neguem a vacina, se vacinem.
O que nós queremos saber, e não tem isto no setor de saúde do município, a informação que a gente precisa. Estas pessoas com idade que já deveriam estar vacinadas e que estão morrendo, de acordo com o atestado, por coronavírus, elas foram vacinadas, sim ou não? É isso que nós queremos. E quantas? É esse o detalhe que nós queremos. É claro que se tiver uma pessoa, como diz a senhora, em 24 mil, é sucesso total, meu Deus do céu, ninguém nega disso. O que nós não temos é informação, até para dizer, olha, tem pessoas que não se vacinam, não sei porquê, como diz a senhora, seja por falta de acesso, seja por negar, seja por não se permitir, e qual é a consequência da não vacina. É isso que nós queremos saber. Só que o município não informa para nós isso. Mas eu acho assim que o município tem, não sei se ele tem esse dado 1 para 1 ligando o óbito a coisa, tem o óbito de vacinados, né, porque o que a gente precisa? De fato, a gente precisa de estudo de óbitos, isso é fato, né, por várias coisas e não só por essa questão, né, porque hoje a gente sabe o quê? Como que a gente descobriu, né, no mundo inteiro, quem são as pessoas de risco, são estudando os óbitos. Daí que a gente descobriu que eram os mais velhos, que eram os hipertensos, que eram os cardiopatas e que agora a gente tem visto os obesos e tem também aparecido cada vez mais pacientes mais jovens, que nós não víamos naquele começo, né, da pandemia. Nós tivemos, tristemente, né, não que óbitos de mais velhos não tenhamos que lamentar também, mas a gente viu, né, pontos fora da curva, né, de pessoas muito jovens, aparentemente sem doença prévia, na casa dos 20, que não tinham obesidade e sobrepeso e que fizeram uma infecção bastante grave. Então, o que é que tinham essas pessoas, ou o que existe eventualmente, é uma nova variante, é a nova variante que está fazendo isso, né? A gente tem pouco estudo de variante no Brasil, né? Ou eram características outras dessas pessoas que são jovens, que não têm doença, que são magras, mas teriam algum outro componente e que as tornam mais vulneráveis, né? Até para a gente alertar essas camadas da população que se tem como invulneráveis, né? Então, com certeza, o estudo de cada óbito dessa doença, não só na cidade, mas no país, eles fazem a gente aprender muita coisa que a gente pode aplicar para evitar, né, novos óbitos também. A gente aprende, infelizmente, com essas histórias tristes, elas nos ensinam e não dão mais conhecimento para que a gente possa agir, né? Todo dia a gente está aprendendo a lutar contra esse vírus e com certeza essas informações são interessantes, sim, né? Flávia, bom dia, Eunélio. De fato, você faz algumas perguntas bem interessantes e só para colocar é que a partir da confirmação desse caso que soubemos das 2 doses da vacina aplicada e que veio a óbito, ao fazer o contato com o chefe do setor da epidemiologia aqui de Foz do Iguaçu, Roberto Doldan, veio dele a informação que eram vários casos de óbito de pessoas já com 2 vacinas recebidas. Daí é que se começou a procurar, e como disse o Nelson agora há pouco, não se consegue a informação de quantos, onde, o quê, até para ajudar a esclarecer a população. Me parece que no teu papel aí, você consegue trazer esse aspecto de que é preciso a investigação, todo óbito tem que ser investigado já obrigatoriamente por lei, mas que precisa essa investigação, que precisa esses dados, até para uma melhor orientação. No entanto, você não faz parte da equipe que faz esse trabalho, é isso, né? Não, eu sou infectologista, eu acabo assim, a gente ajuda, porque ali assim, não só eu trabalhei ali, efetivamente na epidemiologia muitos anos atrás, e toda vez assim que tem uma pandemia, uma situação, acabo sendo uma consultora informal, né? Tanto que dessa vez eu estava envolvida até outubro com a questão da telemedicina e do plantão telefônico, né? Depois eu me desliguei porque daí eu tinha outras coisas para cuidar também no meio da pandemia e não pude continuar.
E assim, essa questão do estudo dos óbitos, que eu estou falando para vocês, isso é uma rotina dentro da epidemiologia, tá? Inclusive da epidemiologia do município, não só nessa pandemia, mas em outras. Só que essa pandemia ela tem uma dimensão gigantesca de casos e de atitudes que precisam ser tomadas, por exemplo, assim, agora com a vacinação, e talvez o efetivo do setor de epidemiologia não aumentou, né, na pandemia, ele continua sendo o efetivo padrão. E diante, assim, das pessoas que a gente tem que prevenir e que tem que tratar, acaba que a gente sobra pouco tempo ou pouco pessoal, falta pessoal para estudar essas questões que eu te falei. Então é muito fácil eu falar que eu não estou no serviço, né, desse interesse. E se o interesse todo mundo tem, o pessoal da epidemia com certeza sabe dessa necessidade, mas provavelmente na atual situação eles não têm a condição de acompanhar todos os casos ativos que estão acontecendo e seus isolamentos e as estatísticas que isso demanda, e ainda vacinação. Agora, né, com a nossa felicidade que a gente vai ter a vacina da Pfizer na cidade, né, com mais uma opção de vacina e facilitando, né, o acesso a um quantitativo que é tão escasso, né, tem que ver. Então realmente estudar esses óbitos talvez não seja a prioridade neste momento. Doutora Flávia, só para a gente terminar, me mate uma curiosidade. Não é meio que corriqueiro, digamos, o médico ou os atendentes, sendo alguém lá na UTI, ao se deparar, não se pergunta, digamos assim, se houve a vacinação do paciente ou não? Então, isso daí é uma coisa assim, na verdade é na entrada, às vezes não acontece na UTI, né? Acontece, por exemplo, na porta de entrada, que seja no plantão telefônico ou seja na UPA. E, eventualmente, esses registros, né? Às vezes a pergunta não é feita, às vezes é feito, mas não é registrado, né? Não existe o nosso sistema de registro, mesmo o registro oficial. Por exemplo, todas as doenças de Covid ou suspeito de Covid têm uma ficha de notificação própria que deve ser preenchida. Inclusive, nós da UNILA trabalhamos com os dados dessa ficha, o próprio pessoal da epidemia, coisa e tal. E o que a gente nota? Existem, assim, muitos campos não preenchidos ou mal preenchidos. E essa questão da vacina, por exemplo, não existia, né, como indagação, porque no começo da pandemia não existia vacina. Então não é uma coisa rotineira, porque ainda mais para o pessoal de UTI. Para o pessoal de UTI, a doença já está instalada e já é grave. Né? Esse tipo de conhecimento prático para fins de tratamento da terapia intensiva não muda nada na ordem do dia. Então talvez até passe a largo da cabeça deles também. Né, e idem da UPA quando pega um caso mais grave. Isso tem interesse para a gente, né, que é da vacina, que é da epidemiologia, que é da prevenção, para entender todo esse processo. Então, teria que ir caçando um a um esses pacientes, entendeu? Fazer a coisa meio ao contrário. Cada paciente, cada óbito, você ia fazer o avesso e ir atrás de ver se ele foi vacinado com uma dose, com 2 doses, qual lote, qual marca, tudo isso. Né? Então, assim, às vezes parece muito simples, nossa, mas não perguntam, nossa, mas não fazem. Não, com a pandemia, né, rugindo no nosso calcanhar, o que a gente faz é atender o paciente da melhor forma possível. E às vezes a gente falha no preenchimento da documentação e depois, quando você precisa da informação, ela não está ali para você ou para quem tem que analisar. Isso é um problemão, com certeza. Doutora Flávia, muito obrigado pela sua participação, sabe? Nós agradecemos.